são, às vezes são mais complexas, chamemos assim, né? Mas são Sim. oportunidades, sim. É Que isso, bom, que alegria. é isso, meu irmão. Bom dia, Rodrigão. Bom dia, bom Seja Bom muito dia. dia. bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Rosiméria Araújo, especialista da Premier Pet. Ah, Que apresentação em grande estilo. Obrigada, meu amigo. Bom dia a todos. Bom Hoje é dia. mais um dia que o Senhor fez para que nos regozijemos e nos alegramos nele. Então, é motivo de muita alegria, de muita paz, porque Ele nos deu é. fôlego de vida e estamos aqui unidos e reunidos. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos, acho que até mesmo para a gente mesmo, né, como vamos colocar assim, como sempre de estarmos aqui o nosso compromisso. Vamos sempre poder pegar esse costume também de iniciar no horário e terminar no horário direitinho, não apressando nada, que é maravilhoso bater um papo com vocês, ter esse tempo de qualidade com vocês, entendeu? E eu quero deixar, na verdade, compartilhar algo ontem que Deus ministrou muito no meu coração sobre isso, e agora de manhã ainda estava ministrando. É uma palavra que ela está lá em Lucas, Lucas 15. Vamos ler do 11 até o 24. Lucas 15, do 11 ao 24, para que a gente possa ter uma reflexão referente a alguns pontos sobre a percepção dessa palavra, o qual eu tive um ponto diferente através dessa leitura. Lucas 15, do 11 ao 24. O tema, na verdade, não é o tema. Ela fala sobre a parábola do filho perdido. Muito boa. Que Sim, que diz o seguinte, no 11 inicia assim: um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: Quantos empregados meu pai tem, comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois o meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa passagem ela fala muito, ela remete muito, na verdade, sobre a volta do filho pródigo para os braços do pai. Mas ontem eu ouvindo
uma determinada palavra que acabou linkando com essa do filho pródigo, que me remeteu a algo o qual, em determinados momentos, nós achamos que estamos maduros para receber, mas quando na verdade não estamos maduros para receber. E nós Aleluia. podemos pegar aqui de referência essa parte do texto. O filho mais novo quis viver da forma que ele queria. Ele quis tomar uma atitude dela de querer sair pelo mundo afora e pediu ao seu pai: pai, me dá minha parte da minha herança que eu não quero mais viver aqui, eu quero sair daqui. Vamos colocar assim, eu quero curtir minha vida no mundão, eu quero viver aquilo que eu tenho para minha vida, me dá minha herança. E foi o que ele recebeu. O pai prontamente ali, ele deu ao seu filho aquela oportunidade de viver, mas só que de uma forma diferente, o qual nós sabemos que o resultado mais à frente foi aquele desleixo todo. Ele foi, gastou tudo, se perdeu e se encontrou naquele estado, vamos colocar assim, de miséria, pelo fato dele ter gastado tudo. Mas o pai, de uma forma tão misericordiosa e amorosa, abraçou ele, porque ele tomou uma atitude de entender que o que ele estava vivendo estava fora da vontade do pai. E ele entendeu de voltar para casa, de entender o tempo certo das coisas, e assim ele retornando, ele teve a oportunidade de receber tudo aquilo o qual ele poderia ter esperado um pouco mais para receber. E de uma forma tão amorosa e generosa, o pai lhe deu um anel novo, lhe deu umas vestes novas, fez uma festa maravilhosa, porque o filho voltou e entendeu que há um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida para que a gente possa viver. E isso me mostrou muito também, referente a isso, de nós vivermos as coisas no tempo certo, que existe um tempo certo determinado nas nossas vidas para que a gente possa viver. Em determinados momentos questionamos sobre isso. Será que não é esse momento que nós vamos viver isso? Nós temos que viver. É o meu momento. Será que nós estamos maduros para a gente poder viver esse ciclo novo que vai acontecer na nossa vida? E eu trouxe essa reflexão referente justamente a isso, para que a gente possa entender que o tempo da maturação, como já está dizendo essa palavra, ele vai nos amadurecer para que a gente possa viver esse tempo novo na nossa vida. Então, eu falo também por mim e tenho certeza que de repente possa estartar algo no coração de todos referente a isso, de nós esperarmos o tempo certo, que há um tempo de maturidade para que a gente possa aprender, crescer, adquirir conhecimentos, que é muito importante, e que a gente possa continuar crendo que se a gente trilhar o caminho correto, com toda certeza, vamos chegar ao momento de colher os frutos, que assim como eu sempre compartilho na nossa vida, tem as estações. Essas estações de nós colhermos vai chegar na nossa vida. E tenho certeza que saber esperar o tempo certo da maturação, nós vamos colher frutos maravilhosos, sem ansiedade, sem preocupação, sem nervosismo ou qualquer tipo de medo, mas que a gente basta acreditar no processo e trilhando esse caminho de esperar o tempo certo. É maravilhoso colher os frutos no tempo certo. E eu quero deixar essa palavra, esse compartilhamento, mas que a gente possa saber esperar o tempo certo de nós recebermos as coisas e não questionar, vamos colocar assim, o tempo nosso. Já chegou o meu tempo, já chegou. Saber esperar com maturidade, paciência, as coisas vão acontecer. E é isso que eu quero deixar de reflexão para a gente nessa manhã, para essa semana, que nós possamos esperar o tempo certo de cada situação, de cada questão, o tempo certo de cada estação nas nossas vidas. Que palavra.
Palavra abençoada. E essa palavra, ela mexe muito, né? Toda vez que a gente lê ela, a gente tem uma reflexão diferente. Deus fala algo ao nosso coração, né? Fala sobre escolhas, decisões, Verdade. fala sobre amor, sobre o pai, sobre o amor de um pai, né? Que não que não cogitou em julgar ou em dizer você fez isso, então te vira, mas não. Quando ele viu o filho, ele recebeu ele de braços abertos, ainda matou o melhor novilho, servado e ainda deu-lhe uma túnica nova. Então, esse é o amor de Deus com a gente. Ele sempre está pronto para nos receber. A sua misericórdia é infinita, seu amor é infinito. E eu escutei uma palavra esses dias que a gente sabe o quanto a gente Deus nos ama, né? A gente tem mais ou menos uma ideia, né? Porque a gente não consegue mensurar esse amor, né? Que é infinito, é como contar as gotas do céu, as gotas do oceano, as estrelas do céu, as areias do mar. Esse é o infinito amor de Deus para com a gente, todos os dias, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus tem tesouros escondidos para nós, mas não é de nós, é para nós. E lá em Eclesiastes 13:3 diz que há tempo determinado para tudo. E às vezes a gente quer muito que aconteça aquela coisa naquele momento, e a gente faz como o filho pródigo, toma decisões, não espera discernir o tempo. Como é importante discernir o tempo e o modo. Mas se a gente tiver com o coração sensível no Senhor e na palavra, a gente pode até naquele momento a gente ter uma negativa daquilo que a gente escolheu, que a gente queria muito naquela estação. Mas se a gente entender na palavra tudo isso que o Senhor tentou que o Senhor nos mostrou através dessa palavra do Filho Pródigo, a gente vai saber descansar nele e discernir o tempo. E é muito importante quando a gente adquire essa maturidade de discernir o tempo. Pode ter certeza de uma coisa, que quando o tempo certo chegar, vai ser sobrenatural, vai ser além, como tudo que ele faz na nossa vida é além. Mais abaixo na palavra fala sobre o irmão mais velho, né? E ele questionou: ah, mas por que o senhor está fazendo isso? Ele escolheu ir embora, e o senhor, e eu aqui trabalhando com o senhor, não sei o quê, fazendo tanto, e o senhor nunca matou um novilho novo, nunca me deu uma túnica nova. E a gente esquece às vezes de uma coisa: ele já tinha, ele já tinha tudo. Ele já era herdeiro de tudo. Foi como o pai dele falou para ele: meu filho, você está aqui, você tem acesso. É a mesma coisa somos nós, a gente tem acesso direto. Quando os filhos da gente chegam na nossa casa, ele precisa pedir para ir lá na geladeira, abrir a geladeira, pegar uma água, às vezes até pegar uma comida, um Danone. Não, a mesma coisa somos nós. Nessa manhã, que a gente possa entender que a gente tem um acesso direto com o Pai, porque Ele é o nosso Pai, e o nosso Pai é bom. O nosso Pai, Ele só tem coisas boas para nos dar. Esse filho, ele ainda não entendia o quanto ele tinha acesso. Então, nessa manhã, que a gente possa discernir o tempo e que a gente possa entender que a gente é filho e a gente tem acesso direto com o Pai. E antes de fazer qualquer escolha, ficar atento a ouvir o Senhor. E às vezes, o Senhor não vai te falar naquele momento que você tanto quer, porque às vezes na ansiedade a gente nem escuta. Não é porque Deus não quer falar. Não é porque Deus. A nota tá lá, às vezes, no teu coração. A, a decisão tá lá. Você sabe o que você tem que fazer.
mas às vezes a gente tá tão ansioso, a gente quer tanto que a gente não ouve e não discerne. Uma palavra poderosa, Diogo, e possamos ser abençoados com a prática dessa palavra. Amém. Bom dia. Bom Bom dia, Vamos dia. Carlos. comentar, né? Como que é fantástica realmente o que nós lemos, né? Que nós escutamos com respeito à Bíblia, né? E como é uma parábola, eu vou fazer um discernimento um pouco diferente. Amém. Como não tem certo ou errado, e o que conta é a fé. Então, como o Diogo colocou, né? A parábola do filho perdido, né? Aí o filho foi embora, errou, voltou e ele se arrependeu, que é muito válido. E o pai recebeu ele, né? Ele falou: pai, peguei contra você e contra ti. Tá? E o pai recebeu, né? Então não vou analisar o filho, eu vou analisar o pai. Então, o que nós, como pai, hoje, nós estamos fazendo, né? Então, nossos filhos querem de tudo. Então, eu sou uma pessoa, né, que tem uma história bem bacana. Eu vim de fora, com 20 anos vim para o Brasil, tinha $300 quando eu vim para cá, saí de lá com $300 no bolso e o Brasil foi fantástico, tudo aconteceu muito bem. O único que eu sei que trabalhei muito. E aí, o que nós queremos fazer com nossos filhos, né? Aonde que está a responsabilidade como pai? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo filhos fortes? Então, meu filho pede não sei o quê. Eu, quando analiso, eu como pai, eu vejo quantos erros eu cometi, né? Então, e hoje eu posso ver que talvez eu podia ter feito diferente. Então, porque conversando esses dias com a Priscila, e ela me disse o seguinte: Carlos, você falou sobre filhos fortes, né? Estou até preocupada com isso. E agora que veio o tema, e eu fiz essa reflexão rápida, né? Então, existe tempo, né? Como Deus colocou, né? Tempo certo, tempo de maturação do filho, mas também do pai, que muitas vezes nós estamos dando tudo, tudo, né? Então, são outros tempos, hoje não se pode questionar, não sei quantas crianças têm TDAH, tem de não sei das quantas, tem um monte de coisa, não pode fazer nada, não pode chamar atenção, tem que deixar a criança ser o que for, se ela quer comer com a mão, come com a mão, se quer comer no chão, come no chão, eu tenho visto muito isso, a criança tem que deixar explorar. Legal, acho ótimo, uma coisa boa. Mas se a gente não colocar o que chama-se limites, né? Eu sou daquele tempo que não tinha esse negócio. Se a gente fizesse alguma coisa errada, vinha uma pessoa de fora, minha mãe, que foi minha mãe e meu pai, porque meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos, ele apenas olhava, Isso. mais nada. Ou no máximo falava, quando a visita for embora, a gente vai conversar.
E eu agradeço, porque isso me fez forte. Isso me fez que eu sabia que há certas coisas que de repente foi tão forte que de repente eu deixei o tempo, deixei o tempo. Eu podia ter feito coisa em um tempo antes, talvez. O que eu estou fazendo hoje, aqui, de repente eu podia ter me dedicado a fazer antes. Mas como não existe, como está escrito lá em Eclesiastes 3, se não me engano, né? Existe Uhum. tempo para tudo. Então, se a gente segue o manual, vamos dizer, sim, tempo para tudo. Então, eu estou no tempo certo. Então, quando o pai recebe o filho, ele pode ser que ele também se questionou, né? Como Jesus Cristo falava, com parábolas muito interessantes, que a gente lê uma vez, lê outra, e como são parábolas, te lembram reflexões diferentes. Eu acho que esse é o grande mistério, né? Então, o pai recebeu, e no tempo que ele perdoou e tudo mais, a história veio que depois, como está escrito, o filho, outro filho questionou, mas também outro filho estava no tempo certo de fazer as coisas. Então, meu questionamento, ou minha análise, né, que nós temos o amor infinito do Pai Celestial, mas também nós temos a responsabilidade dos pais terrenos. O que nós vamos fazer com nossos filhos para a gente ter filhos fortes, saudáveis mentalmente? Eles estão sendo agredidos de uma forma inconsequente por tantas tecnologias, por tantas metodologias e por tantas pessoas da mídia aí, que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que falar, né? Então, eu fiz essa pequena análise em relação ao pai e nem tanto ao filho, ok? Espero não ter confundido, não ter feito uma confusão muito grande, não. Obrigado. Foi, foi maravilhoso o que você trouxe, Carlos. Eu também fui criada assim, tá? Minha mãe só olhava. Era mais minha mãe do que meu pai. Meu pai era mais, vamos dizer, mais tranquilo. Mas eu fui criada assim também. Minha mãe só olhava. Era melhor ela olhar do que ela dizer depois a gente conversa, porque se depois a gente conversa, se tornava uma tortura na gente criança. Mas eu fui criada assim, e você colocou bem o limite, né? O limite, como a gente está criando os nossos filhos. Hoje meus filhos são adultos e graças a Deus quando eu falo, eles me obedecem. Mesmo minha filha com 25, meu filho com 21, mas quando eu chamo eles, eu ainda tenho essa autoridade de dizer, você precisa ficar calado e você vai me ouvir. E ele está certo, mãe, e se sentam, mesmo gostando ou não, mas não me respondem nenhum dos dois. E eu louvo a Deus porque eu ainda consegui, né, ter esse discernimento de muito jovem, criar meus filhos e eles ter respeito. Não é medo, é respeito e ouvir, e parar para ouvir. No tempo de hoje, onde a gente vê muitos jovens, até na rua, os pais falam e eles dizem que não vai ouvir, às vezes grita, bate o pé, ignora, e isso é muito triste. Nossa, nós temos visitantes maravilhosos. Bom dia, Elton. Elton, Antônio, Bom dia, Elton. Bom dia, Antônio. Sejam bem-vindos. Antônio, seja bem-vindo, Antônio. Bom dia. Rodrigão, meu irmão, tudo quer bem? pontuar algo? Bom Já, dia. já inicio falando, estou sentindo falta das suas reflexões, hein, meu irmão? Pois é. Pois é, pois é. Tô ouvindo aqui, tô aprendendo hoje com vocês aqui. Muito bom. Bom, gente, e é isso, até por conta do horário. É, vamos para o nosso momento?
para que a gente possa ter as nossas intenções para a semana, que a gente possa ter uma semana que nós possamos refletir, na verdade, passar a reflexão, essa reflexão até adiante, em questões de tempo, da maturidade, do maturar, de receber no momento certo, mas que a gente não possa se sentir ansioso por conta disso, nem se sentir desmerecido por conta disso. Como o Carlos ali, nosso irmão, até compartilhou sobre realmente essa palavra que há tempo determinado para cada coisa, há tempo determinado para colher cada fruto, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, tempo de se afastar, há tempo de se aproximar, há tempo de tacar pedras e há tempo de juntar pedras. E por que não? A gente poder saber esperar esse tempo certo nas nossas vidas, que a gente possa realmente ter essa maturidade de esperar o tempo certo, com o coração em paz, sem aflição, preocupação, anseio do dia de amanhã. E vamos para o nosso momento de intenções, assim como o Rodrigo sempre coloca, para essa semana. Alguém quer colocar algo para que a gente possa fechar esse encontro de hoje? Vamos sim, posso começar então. Tá? Eu queria desejar aqui, né, para essa semana sabedoria, paciência, que a gente consiga aí seguir em frente, né, nos nossos desafios, que muitas vezes são desafios internos que a gente tem, né, dentro da gente mesmo, e que a gente possa ter a sabedoria necessária para lidar com tudo isso e crescer, né, evoluir espiritualmente, mentalmente e fisicamente também, né? Que a gente consiga cumprir o que a gente precisa fazer, né? Primeiramente com a gente mesmo, para que aí a gente tenha a consequência, né? Que é o externo. Amém. Eu peço sabedoria, visão diária, que a gente possa discernir, né? E que o Senhor possa nos dar refrigério para tudo aquilo que vinha, os dias difíceis, que a gente possamos, nos dias difíceis, não deixar que o cenário difícil nos influencie, mas que a gente possa ter as forças renovadas para influenciar ele. E a gente possamos ter essa fé de acreditar, independente dos dias difíceis. Mas também eu queria botar nesse momento todas essas pessoas que estão passando esse momento difícil de ter perdido tudo, sendo no Rio Grande do Sul, que aconteceu agora algo, né, a força da natureza, digamos assim, e são pessoas que perderam tudo, mas que elas possam não perder a fé, não perder a coragem e que mesmo nesse tempo tão difícil, elas possam acreditar, né? Mas que possamos orar para o suprimento também chegar. A gente vai orar e a gente sabe que o Senhor vai trazer o refrigério, mas também a gente sabe que Deus é o Deus do suprimento. Então, eu quero colocar esses pedidos essa semana. Essa semana é uma semana bem especial para mim, como eu já havia falado para vocês. E eu estou muito feliz com aquilo que Deus está fazendo. Então, a bênção que o Senhor tem derramado sobre mim, a palavra diz que os nossos amigos também receberão, porque tudo que Ele dá é transbordante, é além para que a gente possa abençoar outras pessoas. É, Então, as bênçãos do Senhor, de tudo que está acontecendo, de formatura do rema, de tudo que o Senhor está fazendo, de palavras poderosas, venham sobre vocês também, porque é bênção, é bênção. Quero complementar só, agradecer pela amizade de vocês, por estarmos aqui, né, toda segunda-feira. Nem sempre eu consigo conectar, porque às vezes eu estou em viagem, mas eu quero agradecer por vocês seguirem aqui, sabe? Compartilhando, conectando, faça sol, faça chuva,
com uma pessoa, duas pessoas, 10, 15, 30, né? Isso é muito legal, sabe? Isso pra mim me emociona. Obrigado. Amém. Ah, eu não posso deixar de falar, Diogo, para a gente orar pela nossa comunidade. É isso que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Sempre. E pelo nosso querido Rodrigo, né? Que nos abençoa tanto, com tanta coisa linda, com tanta coisa de aprendizado que a gente traz para a vida mesmo, posicionamento, porque eu aprendo muito. Tem algumas oportunidades que eu tive e eu parei para analisar. Carlos, Como que meu irmão, parei? E é Oi? isso. quer colocar algo para gente essa semana, para ti? Eu diria que é aquilo que estávamos comentando antes de começar, né? Eu acho que pegando um pouquinho do que o Rodrigo comentou, e eu acho que é muito gratificante, primeiro, a gente ter, de certa forma, essa comunidade, né? Eu acredito que o tempo será o responsável de tudo, né? E como já está escrito, diz que existe tempo, então eu acredito muito que essa comunidade deverá crescer, com certeza. Tá? A mesma ferramenta que temos disponível aí, eu tento acompanhar ao máximo, dentro do que é possível, e informação, conhecimento, reflexão, coisas que talvez eu vi no passado, não dei tanta importância. A minha nova visão de um novo dia, de um novo momento, a gente enxerga diferente. Então, Amém. eu acho que aquilo que o Rodrigo colocou, os desafios, né? Seguir em frente com nossas oportunidades, porque ter acordado hoje, olha, se acordou, tem mais um dia para poder fazer um monte de coisa. Vamos tratar de fazer certo, né? Não fazer errado, né? Então, eu acho que os cenários são difíceis. Tivemos um fato que aconteceu lá no Sul, que pode ser até dito que muita gente já sabe o que vai acontecer. Todos os anos nós temos catástrofe, quando não é seca num lado, é chuva no outro, vento no sul, e assim por diante. Então nós sabemos, mas às vezes que a gente esquece rápido, né? Nossas autoridades esquecem rápido, nossos líderes. Nós, como contribuinte, também esquecemos rápido, né? Nós contribuímos por um monte de coisa, mas também não sabemos cobrar. Aqui eu falo muito. Nós temos certas situações porque nós permitimos, né? Em algum lugar da Bíblia está escrito que nós somos responsáveis pelos nossos reis, pelos nossos comandantes, e nós, como comandados, deveríamos colocar os limites para quem nos comanda. Porém, está tudo bem, dá um jeitinho, e nós somos abençoados, não tem país no mundo que seja igual que o Brasil. Aqui a gente tem fruta o ano inteiro, tem comida o ano inteiro, tem sol o ano inteiro, tem tudo o ano inteiro. Eu venho de um país que batata tinha um mês por ano, então que você fala, peraí, batata eu tenho que guardar, tenho que dar um jeito para que ela dure 12 meses. Então, muitas vezes, eu brinco e falo que o Brasil tem demais, porque quando a gente tem demais, a gente não valoriza. Então, talvez o que tenha acontecido nos leve a uma reflexão um pouco melhor quanto a gente desperdiça de tempo, saúde, alimentos. O Brasil é o país que mais joga alimentos fora. É só ir lá nas feiras, no Ceasa, que você vai ver. Isso não acontece em outro lugar. Então, um novo dia. O que quero dizer? Vamos aproveitar ele. Eu sei que eu erro para caramba todos os dias, mas como ainda eu sou jovem, né? Pelo menos
na minha cabeça. Amém. Sou um jovem, Senhor. Vamos Amém. tentar seguir em frente com essas oportunidades que eu tive para hoje. Amém. Obrigado. Amém. Elton, meu amigo, quer colocar algo para a semana? As intenções? Tá me ouvindo? Sim, Sim, perfeito. Não, só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Quero colocar a Rose, minha querida, que eu sei que essa semana vai ser muito especial para ela. Então, uma semana aí de muita luz, de muito sucesso para a vida pessoal dela. E para todos nós, né, que a gente continue tendo energia aí e disposição para poder fazer tudo que a gente faz, né? Então, é isso. Um beijo aí, uma boa semana para todos. Amém. Antônio, meu irmão, quer colocar algo específico? alguma intenção, Antônio? algum pedido? De repente deve estar ocupado. Tá só ouvindo. Vamos nisso então, gente, para a gente Vamos. ir lá. Ô Diogão, antes de tu iniciar aí, eu posso só complementar aqui? Sempre, meu irmão, fica à vontade. Então tá. Como eu já tinha comentado no último encontro, né? Acho que esse é um momento muito legal desses nossos encontros de segunda-feira. E eu queria pedir para que a gente fechasse os nossos olhos aqui, os nossos olhos físicos, né? Que estão aqui no nosso corpo físico, material, e que a gente tivesse essa oportunidade agora, nesse momento, de abrir o nosso coração, sabe? De ter a consciência de que essa vida terrena, ela é simplesmente temporária. E mais do que temporária, ela é inconstante, né? Ela é incerta. E que a gente possa ter dentro do nosso coração sempre o amor. E que esse amor ele seja praticado todos os dias. Todos os dias, sempre que a gente tiver oportunidade. Se a gente passar por alguém na rua, que está no chão, sabe? Que a gente não passe e ache aquilo normal. Que a gente compreenda, que a gente pelo menos envie uma intenção para aquela alma que está lá. Então o que eu peço aqui agora, antes da tua oração, Diogo, é que a gente agora, nesse momento, a gente se conecte com algo maior, porque já dizia Mateus, lá em 18:20, né? Porque quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E nós aqui na nossa terra, no nosso corpo físico, nós não somos nada. Mas se a gente se une em intenção para aquele ser maravilhoso que é o Pai de tudo, Criador de tudo e de todos, a gente com certeza vai conseguir construir algo melhor, vai conseguir fazer com que as pessoas compreendam que não existe diferença, na verdade, né? Entre cor, credo, crença, nada disso importa. Somos, acima de tudo, somos irmãos, e que a gente tenha essa consciência no nosso trabalho, na nossa família, nos erros que as pessoas cometem conosco e que a gente comete também. Mas que no fim a gente tenha momentos de consciência para agradecer pelo dom da vida. Agradecer por poder estar aqui respirando, por termos amigos, por termos trabalho. Por mais que em determinadas situações o trabalho muitas vezes nos desafia, a gente se questiona, a gente se sinta injustiçado por algum motivo,
Mas não importa, não importa. O que importa de verdade é o bem que a gente faz pro próximo, porque a gente é um milagre. Então, queria só trazer essa consciência para esse momento agora, que é um momento sagrado, um momento divino, um momento muito bonito, que a gente se reuniu em mais do que 2 ou 3 pessoas para falar de ensinamentos que vieram do alto. Então, que a gente leve isso a sério, leve isso a sério. E que se em algum momento cada um de nós aqui se sentir enfraquecido, se sentir com dúvida, que a gente seja aquele braço, a mão amiga para estender, independentemente do que aconteça, sem julgamento, mas que a gente acolha. Só isso. Pode seguir, Gil. Pai, tu és um pai amoroso para nossas vidas, que assim como teu filho Rodrigo, pai, pediu, nosso irmão, pai, que nós possamos ter isso dentro do nosso coração, essa leveza, esse amor, essa clareza, essa transparência, essa luz, pai, que o Senhor coloca em nós, Senhor. Que cada pessoa possa sentir algo diferente por onde nós viemos estar, Senhor Jesus, por onde nós viemos colocar a planta dos nossos pés, nós possamos fazer realmente essa diferença, mudar vidas, Pai. Ajudar o próximo, Pai. Ter empatia pelo próximo, Pai. Obrigado, Senhor, por essa colocação, essa reflexão tão linda do nosso irmão Rodrigo, Pai. Nosso amigo. Obrigado, Pai. E agora eu quero colocar diante de ti as intenções, as petições do qual ele pediu, mas antes de tudo que o teu filho venha entender que ele é amado por nós, Pai. Teu filho Rodrigo é muito querido por nós, Pai. E esse período no qual todos nós nos conectamos com ele já se criou um vínculo de amor, Pai. Isso. Que ele não venha se esquecer o quanto ele é amado por nós, o quanto ele é querido por nós, o quanto ele é importante para nós, para nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por a gente poder ter essa oportunidade, Pai, de se conectar com ele. Obrigada, E que o Senhor. Senhor possa dar sabedoria para o teu filho cada vez mais, assim como ele tem te pedido, a sabedoria que vem do alto. E isso é livre, Pai. É somente pedir, basta pedir. Mas também nos dê sabedoria para usar a sabedoria. Dá paciência, o teu filho direcionar cada situação, cada questão. Toma a mente do teu filho, traz descanso para a mente dele cada vez mais. Toma o físico do teu filho nas tuas mãos, assim como ele pediu, Pai. Da saúde, de poder se cuidar, de poder praticar o que ele mais ama, Pai. Uma das coisas que ele mais ama é correr, Pai. O qual ele me incentivou e eu trago isso para minha vida, continuo levando isso para minha vida, Pai. Guarda a vida do teu filho cada vez mais, Pai. Somos gratos pela vida dele, Pai, porque sem ele isso aqui tudo não estaria acontecendo. Mas, Pai, o ponto principal foi o que o Senhor gerou no coração dele, porque tudo foi o Senhor que gerou e colocou no coração dele a comunidade, o gigante, o conhecimento do alto, a liderança, os workshops, Pai, as conexões que as pessoas têm feito, Pai. O Senhor gerou isso no coração do teu filho, Pai. Senhor, toma a vida da Rose nas tuas mãos também. Sabedoria para tua filha cada vez mais nesse ciclo novo qual vai se iniciar na vida dela, visão para que ela possa entender as coisas do qual o Senhor vai colocar diante dela, para que ela não venha desistir, venha continuar sendo essa guerreira que ela é, Pai. Uma profissional excelente, uma mãe excelente e uma esposa excelente, Pai. Que o Senhor possa direcionar ela para que ela possa continuar influenciando pessoas na vida dela, Pai, seguir um caminho tranquilo, de paz, pessoas que possam ter ela como referência das atitudes do qual ela venha ter, Pai. Que o Senhor possa colocar pessoas na vida dela, o qual ela não vai entender de início, mas, Pai, futuramente ela vai entender, Pai, porque ela vai estar preparando pessoas para viver algo grandioso. E usa a tua filha como instrumento maravilhoso, assim como o Senhor já usa, Pai,
Toma a vida do teu filho, Carlos, o nosso irmão também, que os desafios que vierem surgir sobre a vida dele, que ele venha sempre estar em prontidão para conseguir superar eles, Pai. O teu filho nos ensina em cada encontro, cada vez mais coisas maravilhosas que ele traz para a gente, Pai. Obrigado também por a gente poder conhecer o teu filho, Carlos Souto, faz parte, Pai, dessa comunidade, Pai. Que ele venha continuar seguindo firme, Pai. Que ele venha continuar crendo cada vez mais que o Senhor tem grandes coisas para a vida dele, Pai. Assim como ele colocou também, Pai, oramos e pedimos, Pai, pelas autoridades, Pai, do nosso país, de cada estado, cada município, de cada prefeitura, Pai, que as autoridades venham tomar as atitudes corretas, Pai, porque isso também é bíblico, Pai. Nós orarmos, Pai, e pedirmos pelas autoridades, Pai. E assim não é diferente, Pai. Nós pedimos pelas autoridades do nosso Brasil. Pobre, Pai, cada um, sem acepção, sem acepção de pessoas, Pai. Toma o coração de cada um nas tuas mãos, o intento de cada um, Pai. E assim também, como ele pediu, Pai, ser grato de tudo que o Senhor tem feito na vida dele, de tudo que o Senhor tem apresentado na vida dele, Pai. Seja na vida particular, profissional, Pai. E nessa caminhada nova, o qual ele está tendo, Pai. O qual ele está vivendo e compartilhando, Pai, para outras pessoas, Pai. Quero também, Pai, colocar diante de Ti os pedidos do nosso amigo Elton, que ele colocou sobre a Rose, nossa irmã, nossa amiga, Pai, para que ela possa crescer, aprender, para que ela possa maturar, Pai, a viver coisas maravilhosas, Pai, de Ti. E uma semana cheia de luz para todos nós, Pai. O Senhor é a nossa luz cada vez mais, esteja dentro dos nossos corações para que a gente possa levar essa luz para outras pessoas, Senhor. Cobre o coração de cada um e obrigado, Pai, pela presença de cada um hoje aqui nesse encontro, Pai, e que nós possamos levar isso durante a semana, Pai. Nos dê forças, Pai. Sabemos que temos dias desafiadores, Pai, mas o Senhor, com a Tua luz, nos sustenta a cada dia, Pai. Obrigado, Pai. E o que eu desejo é uma semana abençoada e produtiva, próspera em Ti, Pai. E não prosperidade financeira, mas sim prosperidade em saúde, prosperidade em ajudar o próximo, prosperidade em crescer profissionalmente e, por que não espiritualmente também, ter uma mente de paz. E assim quero fechar, Senhor, toma o Rio Grande do Sul nas Tuas mãos, esses incidentes que aconteceram, manda provisão para aquelas famílias, Pai. Manda provisão, Pai, e venha suprir as necessidades daquelas vidas que estão precisando de um apoio, Pai. Toma, Pai, o coração de cada um, dê força para cada um se reerguer, Pai, e reconstruir aquelas cidades novamente, Pai. Aquela cidade no qual houve, Pai, esse incidente. Dá força para aqueles moradores, Pai. E que o Senhor possa fazer algo novo sobre aquele lugar. Obrigado, Pai, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Assim, eu te agradeço, Pai, por iniciar essa semana com esse encontro maravilhoso, Pai. Amém. 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 Ai, obrigada, Diogo. Deus continue te abençoando. Continue abençoando a todos. Muito bom, galera. Muito bom, obrigado. Ah, É o combustível da semana. A fotinha? Ah, boa. Fotinha, vamos lá. Eu aprendi a dizer fotinha. Lá vai. Bora. Aí. Atenção. Opa, mais um. Aí. Beleza, galera. Boa semana. Vamos pra cima, hein? Vamos pra cima. E amanhã tem encontro, hein? Amanhã, 7h30, encontro comigo. Vambora. Vamos lá, vamos lá. Bora. Tchau. Isso aí. Tchau. Tchau.